Então, nós vamos ter, por exemplo, o primeiro horário, que no caso é o horário do Fernando Noronha a Todas das Rocas. Nós vamos ter o segundo fuso, que é o horário padrão, o horário de Brasília, que é o segundo fuso horário do território brasileiro. O terceiro fuso, que é o horário da região norte, parte da Amazonas e também da região centro-oeste do território brasileiro. E o quarto fuso, que pega alguma região da Amazonas e também o horário do Acre. Daí a tiração de onda com o Acre, por quê? Diz que lá tem dinossauro pela questão da longitude do Acre. Nós vamos ter uma distância significativa. Então, consequentemente, a hora em relação a Greenwich é menos 5 horas. E também dá uma diferença, por exemplo, 2 horas em relação ao horário oficial, que é o horário padrão, que é o horário de Brasília. Vamos dar continuidade. Só um momento. Sim, vocês já podem ir acompanhando a questão também de solstícios e equinócios aí na página 5, com relação, por exemplo, ao hemisfério sul, onde se inicia, por exemplo, o outono, a primavera, o verão e o inverno, os solstícios e os equinócios, tá certo? Então, durante o período de solstícios, os hemisférios da Terra recebem diferentes quantidades de radiação solar. Nos períodos de equinócios, os hemisférios recebem praticamente a mesma quantidade de radiação solar. A diferença, por exemplo, que você observa nos solstícios basicamente que a Terra ela tem praticamente a mesma emissão, a mesma duração dos dias e das noites. Já nos equinócios, nós vamos ter, aliás, nos solstícios, a quantidade de distribuição do Sol ela fica bem divergente de dias e de noites. Ou seja, as noites podem ser mais duradouras ou os dias podem ser mais duradouros. Já, por exemplo, nos equinócios, nós vamos ter a mesma duração do dia e da noite. O terceiro fuso brasileiro encontra-se 4 horas atrasado em relação ao horário oficial de Greenwich, estando assim atrasado em relação à região do Brasil. Envolve partes da região norte e centro-oeste, como eu falei para vocês. O quarto e último fuso encontra-se 5 horas atrasado em relação ao horário de Greenwich e suas horas atrasado em relação à capital brasileira. Ou seja, nós vamos possuir o horário do Acre 2 horas em relação ao atraso, em relação aqui, ao horário padrão do Brasil, que é o horário de Brasília. Então, por isso que tira aquela resenha que tira com o Acre, é justamente por essa diferença de horas, 2 horas a menos. Quando, por exemplo, tem uma eleição de presidente da República, nós vamos ter, por exemplo, a abertura das urnas bem mais lenta, no caso, com um horário bem diferente, no horário do Acre. Então, daí é que nós temos o quê? Essa diferença de horas que também afeta no questão de rapidez do processo a nível nacional, tá certo? Principalmente na questão das eleições. Conforme podemos observar no mapa anterior, ele abrange também o estado do Acre e uma pequena parte do território do Amazonas. Aí nós vamos ter os fusos horários brasileiros. Uma hora, no caso, Noronha tem o quê? 1 hora a mais em relação a Brasília. O horário de Brasília, o horário, no caso de GMT, o que é GMT? Quando vocês observam no celular de vocês. Greenwich Meridian Time, que é a sigla em inglês que dá o horário GMT, que é o horário padrão a nível global. Inclusive, qualquer celular você pode observar a partir de agora que nós vamos ter o horário GMT, que é o horário padrão mundial. E a conferência ela foi realizada, claro, em Greenwich, que é justamente o marco na reunião dos países em relação a essa questão da distribuição de horas do nosso planeta Terra. E o horário aí do Acre e um pedaço do Amazonas, que nós possuímos 2 horas a menos em relação ao horário oficial de grande parte das capitais brasileiras, que é em relação ao horário padrão de Brasília. Lei que altera o fuso horário do Acre de parte do Amazonas é sancionada. A sanção foi publicada no Diário Oficial, dia 31, e voltar 2 horas a menos em relação a Brasília. Isso aí já foi o decreto que foi através da presidente Dilma Rousseff, que era no caso de 2013, que colocou no Diário Oficial para vigorar novamente a questão do horário do Acre, o horário padrão do Acre. A mudança compreende todo o estado do Acre e parte do estado do Amazonas, localizado na região do município de Tabatinga. Aí nós vamos ter os fusos horários brasileiros, de uma maneira geral, o mapa aí do Brasil,
e todos os estados que correspondem, por exemplo, o horário oficial, que é o horário de Brasília, aqui em Fernando de Noronha, mas não só abrange Fernando de Noronha, mas também a ilha de Atol das Rocas. Aí nós vamos possuir também aí o horário padrão da região norte, que envolve o estado de Pará e também da região centro-oeste, e o horário do Acre, que abrange apenas um pedaço da região da Amazonas. E o horário do Acre, aí que tem menos 5 horas em relação a Greenwich. Por fim, certo? Então, nós vamos agora aplicar os nossos conhecimentos. Aí, no caso, tem na página 6 também a adoção do meridiano de Greenwich, que é um capítulo bem pequeno. E o horário de verão no Brasil, que não existe mais. Lembre-se, o horário de verão é justamente para a economia de energia no território brasileiro. Esse horário de verão, ele não vigora mais, no caso, durante a presidência do Bolsonaro. Não entra mais em vigor o Brasil, só que era necessário por quê? Para justamente através dos equinócios, você aproveitar mais o quê? A duração dos dias, aliás, os solstícios de verão, você aproveitar mais o dia. Afinal de contas, é para a economia de energia que o horário de verão servia. Já, por exemplo, sem a adoção do horário de verão, nós não temos essa questão de economia de energia que tanto era necessária para evitar a sobrecarga e ocasionar o quê? O sistema de apagões no território brasileiro. Então, não tinha muita diferença a hora. A hora era apenas atrasada nos relógios. Aqui no Nordeste a gente nunca teve diferença, afinal de contas nós não adotamos aqui, só o estado da Bahia, porque no caso era da questão das usinas de Itaipu e tal, para não abranger tanto a questão Nordeste geral, não seguir o horário de verão. Nós vamos ter aí, vocês vão fazer a página da atividade da página 6, até a página 8. Hoje é uma atividade super leve, super de boa. Então, vamos fazer direitinho, tirar as dúvidas, tá certo? Que estamos aqui justamente para isso, tá certo, minha galera? Então, vocês fazem aí os cálculos de fusos horários e vão tirando nossas dúvidas. O próximo conteúdo que nós vamos retratar vão ser os climas do Brasil. Nós vamos ter, na verdade a gente já está um pouquinho de climas do Brasil, mas a gente vai retomar com a questão dos climas do Brasil e a interferência dos climas do território brasileiro, tá certo? As questões das chuvas, a distribuição das temperaturas do território nacional, tudo isso nós vamos ver a partir das nossas aulas, tá certo? A aula de hoje, como ela é mais curtinha, então nós vamos agora deter, volte quantas vezes for preciso, o conteúdo é simples. Vocês dêem uma olhadinha nessa questão do solstício e equinócio, que eu vou também detalhar a partir da nossa próxima aula, que eu achei melhor através de trabalhar com essa questão dos climas, os solstícios e equinócios. Vocês vão ter um mapinha na página 5 dos solstícios e equinócios. Então, dê uma olhadinha nos conceitos, que na próxima aula a gente vai tratar bem direitinho essa questão dos climas, dos solstícios e equinócios e da distribuição de radiação solar ao longo do nosso Brasil, tá certo? Um beijo e fui. Qualquer dúvida, pode chamar, beleza? Valeu!